Agora eu podia ser generosa. Teve uma coisa que você disse a Jessica que, bom, me incomodou. Ele se recusava a se distrair. Sua voz era rouca e ele olhava de soslaio, com olhos perturbados. Não me surpreende que tenha ouvido alguma coisa de que não gostou. Você sabe o que dizem sobre ouvir a conversa dos outros. Lembrei a ele. Eu avisei que estaria ouvindo. E eu avisei que você não ia querer saber tudo o que eu estava pensando. Avisou mesmo. Concordou ele, mas sua voz ainda era áspera. Mas você não está exatamente correta. Quero saber o que está pensando. Tudo. É só que preferia que você não ficasse pensando certas coisas. Dei um olhar zangado. É uma honraria e tanto. Mas não é o que interessa no momento. Então o que é? Agora estávamos inclinados um para o outro sobre a mesa. Ele estava com as mãos brancas e grandes cruzadas sob o queixo. Eu me inclinei para a frente, a mão direita envolvendo meu pescoço. Tive que lembrar a mim mesma que estávamos em um refeitório lotado, com provavelmente muitos olhares curiosos em nós. Era fácil demais ficarmos presos em nossa própria bolha particular e tensa. Acredita sinceramente que gosta mais de mim do que eu de você? Murmurou ele, aproximando-se mais ao falar, com os olhos dourados escuros penetrantes. Tentei me lembrar de como soltar o ar. Tive que desviar os olhos para recuperar a respiração. Está fazendo aquilo de novo, murmurei. Os olhos dele se arregalaram de surpresa. O quê? Me deixando tonta, admiti, tentando me concentrar ao voltar a olhar para ele. Ele franziu o senho. Não é culpa sua, suspirei. Você não consegue evitar. Vai responder a pergunta? Olhei para baixo. Sim. Sim, você vai responder ou sim, você realmente pensa isso? Ele estava irritado de novo. Sim, eu realmente penso isso. Mantive os olhos baixos na mesa, acompanhando o padrão dos veios falsos de madeira estampados no laminado. O silêncio se arrastava. Desta vez, por teimosia, eu me recusei a ser a primeira a rompê-lo, lutando com todas as minhas forças contra a tentação de olhar a expressão dele. Por fim ele falou, a voz suave de veludo. Está errada. Olhei para ele e vi que seus olhos eram gentis. Não pode saber disso. Discordei num sussurro. Sacudi a cabeça em dúvida, mas meu coração afundou com as palavras dele e eu queria muito acreditar nelas. O que a faz pensar assim? Seus olhos de topázio fluido eram penetrantes. Sustentei o olhar dele, lutando para pensar com clareza, apesar da cara de Edward, buscando uma maneira de explicar. Enquanto eu procurava pelas palavras, pude ver que ele ficava impaciente, frustrado com meu silêncio. Ele começou a fechar a cara. Tirei a mão do pescoço e ergui um dedo. Me deixe pensar, insisti. Sua expressão clareou, agora que ele estava satisfeito que eu pretendesse responder. Deixei minha mão cair na mesa, movendo a mão esquerda para que as palmas se juntassem. Olhei minhas mãos, girando os dedos, enquanto finalmente eu falava. Bom, além do óbvio, às vezes... Hesitei. Não posso ter certeza. Eu não sei ler a mente de ninguém. Mas às vezes parece que você está tentando dizer adeus quando diz outra coisa. Era o melhor que eu podia fazer para exprimir a sensação de angústia provocada em mim pelas palavras dele de vez em quando. Perceptível, sussurrou ele. E lá estava a angústia de novo, vindo à tona com a confirmação dele de meu medo. Mas é exatamente por isso que está errada. Ele começou a explicar, mas seus olhos se estreitaram. O que quer dizer com o óbvio? Bom, olhe para mim. Eu disse, desnecessariamente, pois ele já me encarava. Sou absolutamente comum. Bom, a não ser pelas coisas ruins, como todas as experiências de quase morte e por ser tão desastrada, o que me torna praticamente incapaz. E olhe para você. Acenei para ele toda a sua perfeição desconcertante. Por um momento, sua testa se crispou de irritação. Depois suavizou-se enquanto seus olhos assumiam uma expressão maliciosa. Você não se vê com muita clareza, sabia? Vou admitir que você é terrível com as coisas ruins. Ele riu sombriamente. Mas você não sabia o que todo macho dessa escola estava pensando no seu primeiro dia aqui. Eu pisquei atônita. Não acredito, murmurei para mim mesma. Confie em mim só dessa vez. Você é o contrário do comum. Meu constrangimento foi muito mais forte do que meu prazer com o olhar que ele me deu ao dizer isso.
Rapidamente lembrei de meu argumento original. Mas não estou dizendo adeus. Assinalei. Não entende? Isso prova que estou certo. Eu aqui gosto mais porque, se eu puder fazer isso... Ele sacudiu a cabeça, parecendo lutar com a ideia. Se partir é a coisa certa a fazer, então vou me magoar por continuar magoando você, para manter você segura. Olhei para ele. E não acha que eu faria o mesmo? Você nunca precisou tomar essa decisão. Seu humor imprevisível mudou de novo, abruptamente. Um sorriso arrasador e maligno rearrumou suas feições. É claro que manter você segura está começando a parecer uma ocupação de tempo integral que requer minha presença constante. Ninguém tentou me assassinar hoje. Lembrei a ele, grata pelo tema mais leve. Não queria que ele falasse novamente em despedidas. Se fosse preciso, acho que eu podia me colocar em perigo de propósito, só para que ele estivesse perto. Bani este pensamento antes que seus olhos rápidos o lessem em meu rosto. Essa ideia definitivamente me colocaria em problemas. Ainda, acrescentou ele. Ainda. Concordei. Eu teria discutido, mas agora queria que ele esperasse por desastres. Tenho outra pergunta para você. Seu rosto ainda estava despreocupado. Manda. Você realmente precisa ir a Seattle neste sábado? Ou essa era só uma desculpa para dizer não a todos os seus admiradores? Fiz uma careta com a lembrança. Sabe de uma coisa? Ainda não perdoei você pela história do Tyler. Alertei-o. É por culpa sua que ele se iludiu em pensar que vou ao baile dos alunos com ele. Ah, ele teria encontrado uma oportunidade de convidar você sem mim. Eu só queria ver a sua cara. Ele riu. Eu teria ficado mais irritada se o riso dele não fosse tão fascinante. Se eu a convidasse, você teria rejeitado a mim? Perguntou ele, ainda rindo consigo mesmo. Provavelmente não. Admiti. Mas eu teria cancelado depois. Fingindo doença ou um tornozelo torcido. Ele ficou confuso. Por que faria isso? Sacudi a cabeça com tristeza. Pelo visto, você nunca me viu na educação física. Mas achava que iria entender. Está se referindo ao fato de que você não consegue andar numa superfície plana e estável sem encontrar alguma coisa em que tropeçar? É óbvio. Isso não seria um problema. Ele era muito confiante. Tudo depende de quem conduz. Ele podia ver que eu estava prestes a protestar e me interrompeu. Você não me disse? Está decidida a ir a Seattle? Ou não se importa se fizermos uma coisa diferente? Como a parte do nós ainda estava ali, não me importei com mais nada. Estou aberta a alternativas. Cedi. Mas tenho um favor a pedir. Ele me olhou cauteloso, como sempre acontecia quando eu fazia uma pergunta pela metade. O que é? Posso dirigir? Ele franziu a testa. E por quê? Bom, principalmente porque quando eu disse a Charlie que ia a Seattle, ele me perguntou especificamente se eu ia sozinha. E na hora eu ia mesmo. Se ele me perguntasse novamente, eu provavelmente não iria mentir. Mas não acho que ele vá perguntar de novo. E deixar minha picape em casa só levantaria o assunto sem nenhuma necessidade. E além disso, porque você dirige de um jeito que me dá medo. Ele revirou os olhos. De todas as coisas sobre mim que podem te dar medo, você se preocupa com a minha direção. Ele sacudiu a cabeça de desgosto, mas depois seus olhos estavam sérios de novo. Não quer contar a seu pai que vai passar o dia comigo? Havia alguma coisa por trás da pergunta dele que eu não entendi. Com Charlie, é melhor não pecar pelo excesso. Eu sabia muito bem disso. Aonde vamos, aliás? O tempo está bom, então vou ficar longe dos olhares públicos. E você pode ficar comigo se quiser. Novamente, ele estava deixando a decisão nas minhas mãos. E vai me mostrar o que quis dizer sobre o sol? Perguntei, animada com a ideia de revelar outro de seus aspectos desconhecidos.